Bom, pessoal, então, princípio da irretroatividade, né? Então, é o nosso tópico 7 e a live vai ser sobre os dois tópicos, né? O princípio da anterioridade e o princípio da retroatividade numa mesma ocasião, né? Então, veja bem, o princípio da irretroatividade está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, no seu inciso 3, a linha A, né? Antes nós analisamos, pelo princípio da anterioridade, a linha B e a linha C. A linha B é o princípio da anterioridade anual e a linha C, o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora, a linha A do artigo 150 da Constituição Federal estabelece da seguinte forma. O inciso 3, então, né, cobrar tributos, ou seja, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e os municípios cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Basicamente significa dizer, você não pode retroagir cobrando de algo que já aconteceu, né? Em cima disso, o próprio CTN, o Código Tributário Nacional, também estabelece e regulamenta, enfim, essa questão nos seus artigos 105 e 144. Então diz o seguinte: artigo 105. A legislação tributária aplica-se aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa, nos termos do artigo 116. E o 144 trata: o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Basicamente significa dizer, a ocorrência do fato gerador, o que é o fato gerador, né? É o nascimento da obrigação tributária. Por exemplo, qual é o fato gerador do ICMS? É a saída da mercadoria do estabelecimento. Então, portanto, naquele momento ocorre o fato gerador. Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária de cobrar o ICMS sobre aquela operação. O fato gerador do IPTU é a propriedade do imóvel, do terreno que a pessoa tenha. Portanto, no dia 1º de janeiro daquele determinado exercício, se a pessoa é proprietária de um imóvel, incidirá sobre aquele o imposto predial e territorial urbano. O IPVA, a propriedade de veículo automotor e assim por diante, né? Portanto, o fato gerador não há como, dando a ideia do ICMS, né? Não há como eu tributar diferentemente se naquele exato momento da ocorrência do fato gerador a obrigação era uma, né? Portanto, se a lei posteriormente veio a modificar aquele tributo, a alíquota sobre ele e assim por diante, eu não posso retroagir aquele momento, né? Então essa é uma situação bastante importante. No entanto, há aquelas determinadas discussões. Se a ocorrência do fato gerador houve, a obrigação tributária nasceu, eu declarei que devo, mas ainda não paguei, e posteriormente, então, após a ocorrência do fato gerador, mas antes do pagamento, de você cumprir a obrigação tributária, qual é a incidência dessa nova lei? Pode ou não pode? Ou ainda assim respeita-se a irretroatividade? Então, basicamente, dois aspectos que a gente tem que lembrar vocês. Primeiro, diz respeito ao ato jurídico perfeito, né? Então, se ocorreu o fato gerador, cumprida a obrigação tributária, obviamente, posteriormente vem lei que aumente, por exemplo, esse tributo. Então, se se trata de um ato jurídico perfeito, não há o que se falar a respeito. E o direito adquirido? Essa é a segunda situação. É o que eu estava falando antes. No direito adquirido, se estabelece o quantum. Por quê? Você, na ocorrência do fato gerador, o nascimento da obrigação tributária, você já sabe. Qual é a alíquota que se aplica àquela situação? Você é o sujeito passivo daquela obrigação? Você é o contribuinte? Então você sabe, você tem a base de cálculo, obviamente com a alíquota incidente sobre aquela base de cálculo, você sabe o valor do tributo que você deve pagar. Porém, você não cumpriu ainda esta obrigação e a lei aumentou esse tributo, aumentou essa alíquota, por exemplo. O direito adquirido dá ao contribuinte a garantia, a segurança jurídica de que
resta apenas o cumprimento, porque o fato gerador já ocorreu, portanto, direito adquirido, certo? Um outro exemplo que a gente pode citar também, esse é bem interessante, porque o STF ele já decidiu a respeito da contribuição social que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas. Então veja bem, em 1988, então, com a edição da Constituição Federal, a Lei 7689 de 88 que estabelecia essa contribuição, né? Então o que acontece com essa contribuição? Durante todo o ano, né, a pessoa jurídica vai oferindo lucro e a contribuição social é incidente sobre esse lucro. Portanto, ao término do exercício social, que muitas vezes coincide com o calendário civil, né? O calendário fiscal e o civil, então no dia 31 de dezembro do determinado ano, o lucro oferido por aquela pessoa jurídica incidirá sobre a contribuição social. Muito bem. Havia uma grande discussão que o STF acabou se manifestando, acabou decidindo a respeito. Que era o quê? A discussão era, esta contribuição ela é inconstitucional? Por quê? Porque ela foi instituída em 1988 e já foi cobrada naquele ano. Portanto, o que o STF determinou? A lei não é inconstitucional. Por quê? Se estabelece a prerrogativa de que há o direito adquirido, o fato gerador já ocorreu, porque a empresa ela não tem o lucro apenas no dia 31 de dezembro, e sim o lucro apurado no dia 31 de dezembro relativo aos 365 dias do ano. Portanto, ela já vinha oferindo lucro ao longo daquele tempo. O que acontece, né, nessa situação específica? Como já há o fato gerador continuado, né, porque ela vem tendo lucro e sobre esse lucro é que se realiza o cálculo para a incidência da contribuição social, o STF determinou que não é inconstitucional essa norma, no entanto, é inconstitucional a cobrança do tributo naquele ano. Em 1988, portanto, como a União queria fazer, ela pretendeu cobrar a cobrança relativa ao fato gerador da obrigação tributária no ano de 1988, obviamente, foi inconstitucional. No entanto, nos anos seguintes, 89, 90, 91, perfeitamente possível. Portanto, a lei não era inconstitucional. A inconstitucionalidade dizia a respeito tão somente da incidência do tributo, ou seja, da contribuição social, naquele ano de 1988. Percebe, gente? Por quê? Porque o fato gerador já ocorreu. Se o fato gerador já ocorreu, há o direito adquirido do contribuinte. Senão, obviamente, nós estaríamos diante de uma insegurança jurídica e automaticamente qualquer lei posterior poderia retroagir em prejuízo do contribuinte. Isso não é possível. Portanto, o que é o princípio da retroatividade? Diz basicamente que, segundo a Constituição Federal, no seu inciso 3, a linha A, é vedado aos entes tributantes cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Na sequência, na nossa live, eu vou comentar rapidamente com vocês um pouquinho melhor a respeito disso e a respeito de uma atividade que a gente vai fazer, uma avaliação parcial que a gente vai fazer, complementando então os três assuntos, né? O princípio da anterioridade anual, o princípio da anterioridade nonagesimal e o princípio da irretroatividade. Ok? Nos vemos. Até lá. Tchau, tchau.